Enquanto isso, vamos ouvir o Marcos Vinícius de Freitas, porque não adianta esses resultados começarem tão rapidamente serem apurados, né, professor? O resultado que vai apontar quem será o próximo ou próxima presidente dos Estados Unidos muito possivelmente não sairá nesta terça-feira. Tudo depende, né, se algum dos candidatos conseguir ter uma avalanche ali com relação à votação. Nós sempre acompanhamos a questão do voto popular numa globalização, né, de toda a votação de todos os Estados Unidos, e aí você nota que existe uma vantagem aparentemente para a Kamala Harris, mas o que importa é justamente a questão do colégio eleitoral, os 270 votos que são necessários para que se tenha aí um resultado efetivo. E claro, não é, na última eleição, se você estava observando o que estava acontecendo, Trump aparentemente tinha ganhado a eleição até que começou o processo de votação dos votos que haviam sido encaminhados por correio. E esta é talvez a grande distinção desta eleição, porque o que nós notamos é que, diferentemente do último ciclo eleitoral, o Partido Republicano conseguiu fazer com que os seus eleitores votassem antecipadamente. No último pleito, o Trump havia pedido que os eleitores votassem no dia. E nesta situação, e nesta eleição principalmente, ele alterou o discurso para que houvesse, sim, a garantia de que os republicanos comparecessem em massa votando nele. Então, talvez este seja o grande elemento de surpresa. E nos últimos dias, nós tivemos aí também aquela frase infeliz do presidente Joe Biden dizendo que aqueles que apoiam Donald Trump seriam considerados um lixo na sociedade americana. Então, existe uma série de coisas nesta que é uma eleição histórica neste processo todo. Agora, o eleitor leva em consideração a situação econômica, ele leva em consideração a questão da imigração, e é por essa razão que nós temos aí uma eleição muito estimulante com relação àquilo que nós estamos vendo, mas não podemos esquecer, o que vale é o colégio eleitoral, porque quando foi feita a Constituição Americana, os pais fundadores estabeleceram que o presidente do país tem que representar a maioria dos estados e não somente a maioria da população, justamente para evitar que houvesse um populismo ou uma concentração da campanha eleitoral nos estados mais populosos, e os estados menores tivessem uma relevância cada vez mais diminuta nesse processo. É por essa razão que você vê, né? Em uma eleição a gente trata muito a respeito de Ohio, no outro a gente fala muito de Nevada, que não são os principais estados dos Estados Unidos. Agora, Fabrício Naitsky, as eleições estão acontecendo, hoje é o último dia para que essas pessoas possam votar, para que os americanos possam votar. Mas, enquanto isso, e diante dessas pesquisas tão apertadas, as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris continuam focando naqueles pontos positivos até agora, que seja de forma online. Que seja de forma online. E tem otimismo para os dois lados nesse momento. É interessante a gente ver o que está falando, o que pensa cada campanha nesse momento. O que é, de fato, enquanto a gente vê imagens ao vivo também da votação, urnas abertas já em 27 estados americanos, incluindo lá o Distrito de Colômbia, Washington, onde está o Eliseu Caetano. O que acontece é o seguinte: a campanha de Donald Trump diz estar bem confiante. Por quê? Porque as pesquisas mostram esse empate técnico entre Trump e Kamala Harris, mas as pesquisas, tanto de 2016 quanto de 2020, as últimas pesquisas que foram divulgadas naquelas eleições, davam Trump bem atrás na média nacional, no voto total dos eleitores. E quando chegou no dia, ele conseguiu equilibrar as coisas. Perdeu no voto popular para o Biden ali por cerca de 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, para Hillary Clinton também, mas as pesquisas indicavam uma distância maior. Por exemplo, na eleição contra o Biden, teve pesquisa que na véspera indicava uma vantagem de 10 pontos percentuais para o Biden. Isso não se confirmou. Então eles acreditam que, se as pesquisas mostram um empate técnico entre ele e a Kamala, é porque a vantagem dele pode até ser considerável em relação à democrata. Mas há uma apreensão em relação ao comparecimento dos eleitores nas urnas. É isso que a campanha do Trump tem focado nesse momento. E, em compensação, a campanha da Kamala
que nas últimas semanas vinha perdendo um pouquinho de fôlego em relação ao começo da campanha dela, que foi arrasador, ela está começando, deu sinais de recuperação. Kamala falou sobre isso ontem no comício lá na Pensilvânia, dizendo: o momento está com a gente voltou a ganhar corpo nessa campanha, porque os institutos de pesquisa e os trackings internos do Partido Democrata apontam o seguinte: os eleitores que deixaram para se decidir na última hora estão mais favoráveis ao Partido Democrata, principalmente as mulheres. Isso pode fazer a diferença. Aquele eleitor que chega ali indeciso na urna, vou votar em um, vou votar em outro. As pesquisas indicam que eles estão mais propensos a votar na Kamala Harris do que no Donald Trump. Então isso pode gerar uma surpresa positiva para os democratas. Otimismo dos dois lados. Pesquisa apertada. O que a gente pode concluir? Muito pouca coisa. Nada. O que podemos concluir? Que ainda não podemos concluir nada. Vamos ouvir o professor Marcos Vinícius. Quem sabe ele pode chegar a alguma conclusão para a gente, mas acredito que não também, né, professor? E é muito interessante essa questão que o Naidski levantou. Pesquisas extremamente apertadas, empate técnico nos estados-chave, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e tantos outros. São 7 hoje, né? São 7 estados-chave. Mas quando a gente pega no detalhe as pesquisas, há uma confiança maior, pelo menos em relação à economia e imigração, em Donald Trump. Mas aí tem essa outra pesquisa apontada pelo Naidski mostrando que aquele eleitor que decide naquele momento ir votar é mais propenso a votar em Kamala Harris ou votar em Kamala Harris. Ou seja, não sabemos de nada. É uma situação complicada, né, nesse processo todo, mas a impressão que eu tenho é de que existe uma tendência mais para que você tenha uma eleição do Donald Trump ao invés de Kamala Harris. Por alguns motivos que a gente vai observando. Em primeiro lugar, como você viu, e você mencionou mesmo, Lívia, a questão da economia, não é? A questão da econômica é uma questão que pesa para o eleitor norte-americano e como pesa para qualquer um, não é? Quando faz a questão se está melhor hoje do que estava 4 anos atrás. Então, esse é um aspecto fundamental. Outro é justamente a situação da imigração que o Trump assumiu a paternidade e, de fato, ele conseguiu resolver o problema da imigração muito mais do que o governo Joe Biden. E o que a gente nota é que o governo Biden vem num declínio, não é? Nesse processo todo, e a Kamala Harris não se provou efetivamente aquela candidata que foi apregoada no início, quando mais ou menos ela foi sacramentada sem ter passado pelo escrutínio de uma primária, como a gente observa no cenário eleitoral americano. E a gente sabe que, a essa altura do campeonato, o eleitor já está decidido, não é? Ele conhece o Trump e ele conhece a Kamala Harris, ele conhece a administração Biden. Então, eu acho difícil você dizer que tenha indecisos nessa situação. Agora, o que a gente nota, e até mesmo algumas campanhas eleitorais, algumas propagandas eleitorais do Partido Democrata diziam que existia ali muito eleitor do Trump que estava no armário, não é? Que não queria se manifestar justamente porque entende que existe um clima nos Estados Unidos de cancelamento daqueles que são mais próximos e mais interessados e mais propensos a votar no Trump. Então, esta é a característica fundamental. Mas eu acredito que, a essa altura do campeonato, o eleitor já tenha decidido, e a impressão que eu tenho, observando a situação, é que está levemente favorável a Trump, mais do que Kamala Harris, que não conseguiu efetivamente, acho que, reverter todo este processo, apesar de ter uma agenda muito mais progressista e que corresponde aí também ao interesse do eleitor feminino, quando ela fala da questão do aborto. Mas Trump, e a própria Kamala Harris confessou, numa conversa recente, de que o eleitor Trump, ela tem dificuldade em avançar, por exemplo, entre o público masculino, que é extremamente importante nesse processo. Faltam 9 minutos para as 10 horas da manhã. Nós vamos seguir falando de eleições nos Estados Unidos. Voltamos a Washington. As urnas seguem sendo abertas em diversos estados americanos para as eleições de hoje. O Eliseu Caetano vai nos trazer mais detalhes. Aí as urnas abrem daqui a pouco ou já estão abertas, Eliseu? Salve, Colombo, muito bom dia novamente para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Agora sim, com a conexão restabelecida, dia de eleição,
Vocês sabem como é, né? A cidade fica mais cheia do que o de costume, do que o habitual, e a internet dá aquela oscilada. Mas estamos de volta. Eu estava falando, Colombo, antes de responder a sua pergunta, do cenário lindo que a gente tem aqui em Washington, D.C., para essa cobertura especial da Jovem Pan News, né? De um lado o Capitólio, do outro o Washington Monument, esse obelisco que dá nome à cidade de Washington. E por aqui, as urnas já abriram, viu? Aliás, a Carolina do Norte foi o primeiro estado aí dos chamados swing states, né? Os estados indecisos, que as urnas lá abriram, viu? Aliás, a Carolina do Norte tinha uma expectativa muito grande até hoje, né? Posso dizer que ainda tem, porque sofreu recentemente muito com a passagem do furacão Helene por lá, e muito se falou sobre as dificuldades que os moradores daquele estado teriam para participar das eleições desse ano. Mas, ao que tudo indica, eles estão indo, viu? Votar sim hoje. Há um recorde lá de eleição antecipada via correio, e também já se pode dizer que há muita gente indo às urnas por conta das filas, né? Vale lembrar que por lá Donald Trump venceu com uma margem ali bem apertada, viu? Menos de 2%. Urnas abertas aqui nos Estados Unidos desde as 5 horas da manhã pelo horário local, viu, Rafa? Vermont abriu às 5 horas da manhã. Vermont é um estado bem pequenininho, que fica aqui na parte norte da costa leste do país. Depois, Massachusetts, onde vive a maior comunidade brasileira indocumentada do país. 6 da manhã abriu em Connecticut, New Jersey, Nova York e também aqui no estado vizinho da Virgínia. 7 horas da manhã, Indiana e Kentucky. De 6 horas da manhã abriu também no Maine, em New Hampshire, Carolina do Norte, como eu disse, Ohio e West Virginia. 7 horas da manhã, portanto, há cerca de 1 hora para trás pelo horário local, abriu aqui. Distrito de Colômbia, Delaware, Geórgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Missouri, Pensilvânia, Rhode Island, que é um estado bem pequenininho, aliás, um estado lindo, que fica lá em cima na parte norte também do país. E Carolina do Sul. Tá abrindo daqui a pouquinho Alabama, Flórida, Michigan e Kansas. Falando em Flórida, há uma expectativa de que Donald Trump vote agora, já nas primeiras horas da manhã, lá na cidade de West Palm Beach. Nós vamos acompanhar isso também aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Agora, vamos para os agregadores de pesquisa, porque urnas abertas significa votos sendo contados já, né? E a gente está acompanhando e vamos atualizando, como há pouco a Lívia, o nosso entrevistado, e o Fabrício Naise, nosso editor de Inter, estavam dizendo. Tá difícil de entender quem vai levar essa eleição, né? A gente percebe que há uma leve vantagem ali para Donald Trump, mas na realidade tudo pode acontecer e só as urnas vão nos responder, vão nos dizer. Então vamos para o agregador de pesquisas, que são todas as pesquisas juntas dizendo mais ou menos sobre as contagens dos votos. Então, Pensilvânia está dando empate até o momento. Carolina do Norte, Donald Trump está levando com uma margem pequenininha, de 1% de diferença. Nevada, mesmíssimo cenário. Donald Trump ganhando sobre Kamala Harris com 1 ponto percentual. Michigan, Geórgia, Donald Trump também liderando com 1 ponto percentual. Já Wisconsin, voto para Kamala Harris. Lá, Kamala lidera com 1 ponto de diferença. No Arizona, uma diferença gigantesca. 3 pontos percentuais a mais para Donald Trump. A gente diz gigantesca porque está bem apertadinho, né? Então, tem vantagem aí para cada um, e com exceção do estado do Arizona, que a vantagem é de 3 pontos percentuais para o Donald Trump. As urnas aqui já abriram, mas em Washington tem um peso ali um pouquinho menor, né? Só temos 3 votos no colégio eleitoral. Geórgia, Pensilvânia e Carolina do Norte, reforço, são os swing states que já estão abertos. A gente vai seguir daqui acompanhando tudo. Volto com vocês aí no estúdio. Colombo, Lívia.